Pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Bom, vamos voltar. Nós havíamos falado na última aula até o artigo 2º, certo? Nós falamos sobre aquela questão que é cargo, na verdade, né? O que é servidor, o que é empregado público, o que é o cargo comissionado, enfim. Então, vamos dar continuidade falando agora sobre o artigo 3º. O artigo 3º, pessoal, ele vai falar o seguinte: o que é cargo e o que é emprego, tá? Eu costumo falar que o cargo, como diz o próprio artigo 3º, o cargo e o emprego público, pessoal, o que é? Basicamente, você tem um conjunto tanto de atribuições e responsabilidades. Então, quando você fala de cargo e emprego público, você não está falando de algo isolado. Então, você fala de uma caixinha e nessa caixinha você tem as atribuições do cargo. Por quê? Porque nós falamos na primeira aula que o cargo e o emprego, nós falamos do cargo, mas o emprego também, você tem o quê? Função. Parabéns. Função. O que nós falamos? Nem toda função tem um cargo, mas todo cargo tem função. O que é função? É o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai prestar. O que ela vai executar no cargo dela. E além de atribuições, você tem responsabilidades, porque das atribuições derivam responsabilidades. E ali estão previstas numa estrutura organizacional, e essa atribuição e essa responsabilidade são cometidas a quem? A um servidor. Beleza? Bom, o parágrafo único vai dizer o seguinte: que tanto os cargos de provimento efetivo, tá, que são aqueles, a pessoa vai, presta concurso, e aí ela tem, né, toma posse bonitinho, entra em exercício, aí ela tem um estágio probatório, enfim, todo esse ponto. Tanto os cargos em provimento efetivo quanto os cargos em comissão e os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros. E aí você vai perguntar o seguinte: Rebeca, estrangeiro não pode ter acesso a cargo público? Pode. Ah, são a todos os cargos públicos? Não. Você tem ali a lei falando quais são esses cargos, mas o estrangeiro pode ter acesso ao cargo público. E aí, pessoal, como que o cargo público ele é criado? Isso é muito importante, tá? Se não me engano, já foi questão, se não me falha a memória, tá? Primeiro ponto, são criados por lei. Cuidado se não pode vir a sua prova e falar, são criados por decreto, são criados por resolução. Não, são criados por lei. Eles possuem denominação própria, a remuneração pelos cofres públicos municipais e corresponde a um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. E aí eu trouxe aqui um mapa mental, né? Só mesmo para memorização. Primeiro ponto, então, como que o cargo é criado? Ele é criado por lei. Tem denominação própria. Remuneração, cofres públicos municipais. E dentro do cargo você tem, então, um conjunto de atribuições, as funções daquele cargo e as responsabilidades que derivam dessas atribuições, todas elas cometidas ao servidor. Beleza? Ao servidor, melhor dizendo. Bom, artigo 4º. As atribuições do cargo estão aqui, né? As atribuições, ou seja, a função, né? O que deverá ser feito. Tanto do cargo quanto do emprego público serão definidas por quem? Por lei. Beleza? E o parágrafo único fala o seguinte: que é vedado. O que é vedado, galera? Proibido. Proibido. Uma vez uma aluna me perguntou: o que é vedado? Vedar é proibir. Então, é proibido eu atribuir a um servidor um serviço diferente do seu cargo. Então, por exemplo, vamos supor, José, ele tem as suas atribuições do seu cargo. Eu não posso atribuir a José
atribuições distintas, diversas daquelas do seu cargo natural, ok? Agora, você tem exceções? Sim. Exemplo, quando você está falando de cargos de função, de direção, chefia e assessoramento, beleza? Que aí cargo em comissão ou os cargos de função de confiança, beleza? Os cargos de confiança. Maravilha. Artigo 5º. Os cargos de provimento efetivo e os os empregos, tanto da administração pública direta, município, e aí vem das autarquias, da empresa pública e das fundações, serão organizados e providos em carreiras e isolados. Nós vamos ver mais à frente o que é isso, tá? Como que as carreiras são organizadas? Elas são organizadas em classes de cargos e empregos. Aí você tem observado o quê? Primeiro, deixa eu apagar aqui. Número 1, a escolaridade. 2, a qualificação profissional. 3, e a natureza. E a 4, a complexidade das atribuições. Então, nas carreiras, você tem a divisão por escolaridade. Então, as carreiras são organizadas em classes. E aí, como que, no caso, essas classes são organizadas? 1, grau de escolaridade. 2, pela qualificação profissional. 3, a natureza. E 4, a complexidade dessas atribuições. Ok? E elas, então, obviamente, mantêm uma correlação com as finalidades do órgão ou entidade que devam atender. Porque se você tem lá, por exemplo, né, um órgão, então, obviamente, você tem que estar compatível com as atribuições, as finalidades daquele órgão, daquele cargo, naquela determinada repartição, por exemplo, tá? Qual é a finalidade daquele órgão? Tudo vai estar compatível. Bom, vamos lá. Eu coloquei esse mapa mental para vocês para falarmos sobre classe e carreira. Classe, pessoal, é a divisão básica da carreira. Foi o que nós vimos agora, escolaridade, etc, etc. Então, aqui, ó, a classe é a divisão de quem? Da carreira. Beleza? Então, a classe tem toda aquela subdivisão que nós vimos. Escolaridade, etc. E aí, quando você fala da classe, você está falando que vai ser agrupado os cargos da mesma denominação, do mesmo nível de atribuição, enfim. Então, é como se eu falasse assim, ó, vamos supor. Deixa eu ver aqui algum exemplo. Você quer, por exemplo, você quer fazer uma organização na sua casa. E aí você fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, só um exemplo, tá, gente? Eu vou pegar todas as camisas brancas que tem bolinhas pretas e vou colocar dentro de uma caixa. Eu vou pegar todas as camisas vermelhas com manchas brancas e vou colocar dentro de uma outra caixa. Então, perceba, você está fazendo uma divisão básica, você está agrupando tudo que é igual. Você está agrupando em caixas aquilo que é parecido, que é igual. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Você vai agrupar os cargos, empregos da mesma denominação, segundo o nível de atribuição e responsabilidade. Beleza? Inclusive os de cargos de direção, chefia e assessoramento. Já as classes, elas serão desdobradas. O que é desdobrar? Gente, é se dividir. Então, elas serão desdobradas em padrões e graus, os quais correspondem ao vencimento do cargo e salário do emprego. Beleza? Terceiro, carreiras. As carreiras é o quê? Você tem a classe sendo a divisão básica da carreira. Mas o que é a carreira, então? Classe de cargos e empregos do mesmo grupo, reunidas em seguintes distintos escalonados os níveis básico, médio e superior. Beleza? Maravilha. Se eu falo que a carreira é essa, vamos dizer assim, divisão, por quê? Esse segmento, por quê?
porque ela foi dividida pela classe. Beleza? Lembrando que a classe, ela tem essa divisão básica da carreira. Ok? Beleza, maravilha. Basicamente, a classe, ela vai organizar a carreira. Sétimo, o quadro. O que é o quadro? O quadro é o conjunto de cargos de carreira ou em comissão. Então, quadro é o conjunto, caixinha, pensa na caixinha, de cargos de carreira ou de comissão, empregos públicos e funções gratificadas. Integrantes da estrutura dos órgãos dos poderes do município, então aqui a administração direta, das autarquias, fundações e empresas públicas. A administração indireta. Então, cargo é o conjunto dos cargos, dos empregos, dos cargos em comissão e as funções gratificadas. Tudo juntinho, tá? O artigo 8º. O artigo 8º diz o seguinte, que é proibida a prestação de serviços gratuitos. Essa é a regra. E o restante do artigo é a exceção, salvo os casos previstos em lei. Ou seja, a regra é que a prestação de serviços gratuitos é o quê? É vedada, é proibida? É vedada. Essa é a regra. Mas eu tenho exceção, ou seja, os casos previstos em lei, você tem a abertura de uma exceção. Bom, pessoal, próxima aula, então, nós vamos dar continuidade. Agora seria, né, na próxima aula seria a aula 3, tá? Não é a aula 2, a aula 3, porque a aula 1 eu dividi ela em duas, tá? Vou fechar aqui, por quê? Porque a próxima aula a gente já começa um novo assunto. Então, eu já quero abrir a aula com o outro assunto, beleza, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.